Ou seja, a gente ter a oportunidade de utilizar um oráculo ou vários oráculos, não é necessariamente adivinhar as coisas, mas a gente observar as marés espirituais, as marés energéticas e principalmente as marés da história. A história é um elemento muito importante dentro do contexto de qualquer oráculo, porque a história ela é aquele velho sistema de tipo assim, eu já vi isso em algum lugar, né? Antigamente dizia-se que os mais velhos tinham maior experiência, porque eles, no decorrer da vida deles, tinham tido a oportunidade de poder ver mais coisas do que os jovens. E essa experiência de ver mais coisas que os jovens davam a eles uma vivência, uma experiência que poderia facilitar o entendimento do que estaria por acontecer. Hoje em dia, com o advento da internet, o mundo mudou e qualquer jovem mais antenado, qualquer jovem que queira estudar e entender melhor os tempos de hoje em dia, pode, com a internet, obter informações sobre a história e isso ajudar também no entendimento do fluir, né? Então, esse poema do Mayakovsky, que eu não achei aqui, depois quem quiser pode procurar, né? Fala sobre isso, sobre as marés da história, como as marés da história mudam. E a cada ano é o que acontece. Especialmente nesse momento, o mundo todo está num momento de transição muito grande. E o oráculo, ele se baseia naquilo que você pergunta, né? Salve, Sérgio Cadeira, grande abraço, seja bem-vindo. Eu sempre digo para os meus alunos de oráculos, seja ele qual for, que a qualidade de um oraculista não é, talvez, na sua maestria de adivinhar processos, mas na sua sabedoria em fazer a pergunta certa. Eu aprendi isso muito cedo nos meus estudos de ocultismo, e anos depois eu fui ver que nos mitos de várias culturas antigas, os deuses falavam isso. Então, essa é uma sabedoria muito antiga, né? Se preocupe mais em saber a pergunta, em formular a pergunta, do que necessariamente em saber a resposta. Esse é o princípio da qualidade do oraculista. Então, primeira coisa que eu preciso deixar claro a vocês, qual foi a pergunta que eu fiz? Nós temos aqui no nosso workshop 90% de pessoas do Brasil. Então, é claro que eu fiz a pergunta sobre o desenrolar do Brasil no ano de 2024. E mesmo que o Brasil seja um país tão grande, com diferenças culturais e regionais muito significativas, eu fiz a pergunta sobre o desenrolar da história e essas marés de influência no país e sobre o povo brasileiro. Tá? Então, é uma pergunta que, ao mesmo tempo, dentro da sua abrangência, ela se torna um pouco mais objetiva. E qual é o perfil da análise e os sistemas utilizados? O perfil da análise é de metalinguagem, são vários os sistemas que eu utilizo normalmente, apesar de ter como base, vocês vão ver, o sistema lunar e o sistema de Ifá, mas também eu utilizo a Cabala, o tarô, a astrologia chinesa, a astrologia ocidental, entre outros. Então, eu faço uma metalinguagem. A metalinguagem é você pegar esses vários sistemas que eu domino já há muitos anos, todos eles, e desenvolver um raciocínio plural, né? Desenvolver um raciocínio plural em busca de um único foco, em busca de um único símbolo, em busca de uma única resposta, mas de uma resposta que flua sobre essas marés da história. Vocês vão ver que na prática é muito mais fácil de entender, tá?
Um instrumento muito importante para quem quer estudar esse princípio é que você tenha um calendário lunar. Ainda tem gente chegando no workshop, né? Que bom, axé. Que você tenha um calendário do ano de 2024 e que nesse calendário tenha as fases da Lua, tá? E eu coloquei aqui para vocês no PDF um link do calendário que eu usei, o calendário de 2024, lá no site Personare, tá? Mas tem vários aí na internet que vocês vão poder usar, tá bom? Então, vamos começar agora a entender os instrumentos, as ferramentas que eu estou utilizando nessa abordagem sistêmica mais de multilinguagem dos meus trabalhos que eu faço. Então, aqui realmente eu estou usando vários sistemas e vocês vão ver como é que eu uso esse raciocínio. Acredito que o aprendizado desse sistema possa ser útil para quem já está no ocultismo no nível mais avançado e para quem está estudando também pode servir de um norte de estudos, né? Muito bem. Primeiro elemento fundamental, a Lua, o calendário lunar. Vocês vão ver, para quem já conhece o nosso trabalho, sabe que a Lua, o luar, ele é um elemento fundamental para o entendimento das influências espirituais e energéticas na Terra. Por isso, o calendário, né? E aí, dentro das luas, nós vamos ter estações do ano e uma série de outras informações relacionadas ao tempo. No Ifá e na cultura iorubá, o luar é chamado de mole e é a luz espiritual. É a luz que traz a influência espiritual e energética sobre a vida material e a Terra. No sistema cabalístico também, no Sefer Yetzirah, se afirma que a Lua é a senhora do tempo. E é com a Lua que fazemos a magia e o entendimento das marés do tempo, as marés lunares, que a gente vai conversar hoje. E são as estações que nós usamos como norte, né, das relações dos 4 elementos, através dos solstícios e equinócios. E essas 4 estações têm uma relação com Itan, de Fá, de Oxeu e Eku, a morte de Odu, onde nós temos as 4 cabaças representando os 4 elementos, que a gente vai também comentar sobre isso. Um outro instrumento que nós vamos utilizar são os rituais tradicionais iorubais, que são muitos, mas aqui eu selecionei, está aqui na página 3, eu selecionei 7 ou 8, deixa eu ver aqui. Na verdade, está aqui 8, mas eu sempre coloquei mais, tá? A gente vai ver no decorrer do trabalho. Então, nós temos, dentro do sistema da magia iorubá, várias classificações. Eu coloquei aqui, nós vamos usar as principais. Idabubu, os rituais de proteção. Aure ou Alnini, os rituais de prosperidade. E Shegun-Otá, os rituais para a vitória sobre inimigos. Aurei e Feran, rituais para sedução e amor. Orire, rituais para boa sorte. Se quiser, pode fechar. Não, tá tudo bem. Ilerá, rituais para a saúde. Idan e Ipadã, magias de transformação. Abilu, rituais maléficos e comentários sobre os Ajogum. E vocês vão observar que para cada tipo de ritual, o que são esses rituais? São objetivos ritualísticos. O que eu quero alcançar com o ritual? Seja ele qual for. Oferenda, ebó, banho, oração, encantamento, seja o que for, né? Os modelos dos rituais, eles se esvazeiam nos objetivos que o ser humano deseja alcançar. Existem muitos outros, mas coloquei esses como principais. E coloquei também, para cada tipo de ritual, um único encantamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que se chama o Fó, tá? Também aqui na página 3.
Então, você tem aqui, da Bobô, rituais de proteção. Vocês vão ver que tem uma frase aqui, Igbin Waebi Kurolorimi. A tradução, Igbin, venha e desvie o mal para longe da minha cabeça. Então, nós temos aqui a frase pedal, né? Eu chamo isso... Quando nós usamos uma frase, independente do idioma que nós usamos, e damos uma intenção ritualística coerente com o nosso objetivo, isso se chama em magia encantamento, tá? Então, nós temos o encantamento que propõe carregar a energia e direcioná-la, tá? Quando você canta uma cantiga, por exemplo, de orixá, tá? Como Hijareu, Hijareu, Exu, Olonã, Exu, que eu não vejo a sua briga no meu caminho, você talvez não saiba, mas isso é encantamento de tranquilidade, tá? É um ritual de Eru, é um ritual para a tranquilidade, porque o sentido daquilo que você está cantando está falando de tranquilidade, que eu não vejo a sua briga no meu caminho, Exu, então que o meu caminho seja tranquilo, tá? O entendimento do objetivo ritualístico de uma cantiga, de uma reza, que se chama Adurá, né? Ou de um oriki, que é um texto de elogio aos orixás, ou de um ofô, um encantamento, são as palavras de poder, tá? Essas palavras de poder, dentro da tradição iorubá, normalmente são despertas com o mastigar de 3 pimentas de fava da costa, de pimenta da costa.